Uma boa noite, meus queridos. Amém? A graça de Deus seja com todos. E mais uma vez, terceira vez, não é? É um prazer enorme. E agradeço a Deus pela confiança, pela simpatia e também pela coragem. Terceira vez, vocês são muito corajosos. Da última vez, foi 1 hora, não foi? Pela manhã, até o irmão Belmiro já estava assim e tal, e enfim. Aí eu resolvi dessa vez diminuir, irmão Belmiro, diminuir. Peguei um trecho da minha monografia, dava 6 páginas. Aí, sabe, professor de escola bíblica. Aí eu resolvi diminuir o tempo e eu confesso que de ontem para hoje que Deus colocou o que tinha que colocar no meu coração para compartilharmos com os irmãos. Mas quero e faço questão de dizer também que da minha parte é uma honra estar aqui com os queridos, sobretudo numa data tão especial e significativa, 54º aniversário dessa igreja. 54 anos, quase, agora chegando aí na 6ª década, muita coisa aconteceu aqui. Não foram poucos os desafios. Eu não sei se tem alguém que está aqui hoje e que é um membro daqueles pioneiros aqui. Tem alguém? Não. Mas na fala da irmã, aqui eu já percebi que não foi fácil. Meus queridos, se a igreja não for do Senhor Jesus, ela não suporta. Eu ia falar até sobre isso, o que é realmente a igreja de Cristo, como ele sustenta, como ele a mantém. E louvamos o Senhor, louvamos a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Não foi fácil. E também faço questão de, a Bíblia diz, dai honra a quem tem honra, a fala do pastor Valdete, quando ele disse dos 27 anos do ministério pastoral. E eu sei que não é fácil. Vai completar ainda na minha vida 10 anos. Eu não sei porque eu não tenho cabelos brancos, acho que é a genética, porque eu perdi um monte. Os irmãos não imaginam. Não é fácil. Então, meus queridos, continue orando, continue servindo, amando o pastor, a família pastoral e outra coisa, interceda. Pastor, eu posso falar. É gente normal, comedor de feijão, como saudosa mãe já dizia, e que se não for a graça de Deus, se não for a bênção do Senhor, meu irmão, a igreja não é sustentada, é Deus mesmo quem levanta. E Ele sabe as razões as quais Ele levanta a quem levanta. Eu vou dizer uma coisa, eu tinha tudo para não ser pastor. Vocês já contaram que quase estudei para ser padre até, mas eu tinha tudo para não ser. Mas Deus sabe por que chama. Um dia eu vou perguntar para Ele, mas Senhor, logo eu. Tu viu como é meu histórico, meu Deus, lá na escola como eu era? Como é que minha mãe dizia lá quando eu era menino? Tu viu, Senhor, como é que eu penso? Aí Deus vai lá e tem razões que a gente não entende, né? A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Você já leu isso? Ele já leu isso aí? A palavra multiforme no original é poikilos, fala de um tecido, de um retalho, de uma toalha cheia de retalhos, que depois ajustada fica bela. É tão bela a multiforme graça de Deus que Ele nos faz diferentes. E igreja é isso, é gente diferente, não é? Da última vez falamos sobre isso aqui, não vou falar hoje de novo. É tão diferente que eu cheguei aqui e fui muito abençoado pela presença de vocês. Não decoro o nome, sou terrível. Mas quando eu vi um quase batendo ali a cabeça no... O grandão, falei aquele ali, é da voz grossa. Aí sai uma voz afinadamente fina. Aí na segunda vem o baixinho, com todo respeito, meu irmão. Ele até falou logo na hora, mostrou que ele chegou junto, não foi? Mas você viu a voz do homem? Aí depois eu estava parando para perceber como Deus usa cada um de vocês. E abençoa. É talento, é graça de Deus. O que eles fizeram para isso? Claro que eles estudam, trabalham, treinam, mas Deus é assim. E trabalha muitas vezes improváveis, inclusive você que está aqui. Aniversário também é checklists. É para reavaliação de vida, é para ressignificação de história, é para que se promova metanoia, conversão. Eu gosto muito da palavra metanoia quando ela subtende também a ideia de expansão de mente.
quebrar paradigmas. É por isso que essa data é tão significativa, porque não pode passar meramente confinada no esboço litúrgico, tem que ir para além. Amém, meus irmãos? Até porque a igreja não é o lugar para onde os crentes vão. Igreja é aquilo que os crentes são. Já dizia alguém, não é? Muito estudioso. Então, fico feliz por esta oportunidade, mais uma vez agradecido pela vida do irmão Aldenísio, da irmã Jússi, nessa hospitalidade singular. Você viu, eu cheguei para ele, você que vai na frente, não, você vai por ali e tal, me direcionou. E graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, a família pastoral também, o pastor Valdete, a irmã Nete, e também eu soube ali que agora a que era a neta mais nova se tornou a do meio, então graças a Deus as coisas têm prosperado, a pandemia aí, enfim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidá-los nesse instante para tentarmos otimizar o nosso tempo. Não vamos usar slides. Abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 1. Aqui nós temos um recorte desse texto muito interessante. É um momento de transição. É um momento de muito medo, há uma crise instalada. E aí nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 9, aí no capítulo 1. Te peço que continue com a Bíblia aberta. Eu estava falando aqui do quarteto, eu tirei 3º lugar no concurso de música. Só tinha eu participando, então leva na brincadeira, enfim. O povo fica na expectativa quem vai pregar, né? Aí depois vem eu. Né? O pessoal vem eu, Geônis. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 9. Quem encontrou? Amém? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste a tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Mais uma vez, Senhor, elevamos pensamentos e intenções a Ti, na expectativa e certeza de que Tu estás conosco, que Tu estás acima de nós, mas também entre nós e dentro de nós, através do Teu Santo Espírito, do qual somos templo. E assim como já tens conduzido o Espírito Santo de Deus, estes momentos, cada momento deste culto, dessa nossa experiência singular de adoração, que Tu continues, pela graça que Tu tens, pela graça, Senhor, pelo Deus gracioso que Tu és, que apesar, Senhor, do interlocutor, Tu fales conosco nessa noite, de maneira que também nos edifique, de maneira, Senhor, que nos conforte, de maneira que também nos confronte, se necessário for, mas, sobretudo, nos desafie a reavaliar a nossa vida contigo.
não somente na condição de uma igreja que está partindo para a sexta década de existência aqui neste local, mas, sobretudo, de igreja, Senhor, que somos nós, de maneira de ser igreja onde quer que estejamos. Que haja nestes dias, ó Pai, em o nome de Jesus, o mover do Teu Santo Espírito de maneira tão profunda e abundante, que haja vidas aqui convertidas, rendidas, vidas arrependidas, sobretudo diante de Ti, para o louvor da Tua glória. Te agradecemos de antemão, Senhor, por tudo que tens feito neste lugar, por aquilo que estás fazendo e aquilo que farás em o nome de Jesus. Amém. Pois é, meus queridos, como eu já disse, é um texto que é uma espécie de preâmbulo, sobretudo do livro de Deuteronômio. É necessário ler Josué, também lendo Deuteronômio. Nós temos aqui uma segunda geração e um momento de transição. Momentos de transições, eles são naturais e eles fazem parte da nossa caminhada histórica, sobretudo do nosso existir em Cristo. Nós trazemos transições em nós. Nós trazemos as marcas das transições em nós. Eu tenho certeza que as mulheres sabem bem disso, não é? Vão aparecer lá, mais cedo ou mais tarde, uma ruguinha. Os homens sabem bem disso. Diminui a massa capilar. Os cabelos ficam grisalhos. E a circunferência abdominal muda, tem que mudar. Eu sinto que mudou. Transições fazem parte da vida. E elas são desafiadoras. Elas vêm, e é preciso, sobretudo, entender que nós precisamos, de alguma maneira, nos adaptarmos a ela e tirarmos dela, extrairmos dela lições que promovam maturidade. O mundo inteiro está passando, acredito eu, por um momento final de uma transição que os irmãos sabem muito bem como foi, chamada pandemia. Fizemos, inclusive, uma live logo no início. Um tempo que afetou tudo, inclusive o nosso estilo de vida. A igreja também sofreu com isso. Meus pais faleceram no momento de pandemia. Meu pai não, já de idade, acamado. A minha mãe, foi atribuída a ela a Covid, eu tenho minhas dúvidas, mas enfim. Foram transições. São transições o luto. Mudança de um lugar para o outro. Mudança de um emprego, não é isso? Mudança, por exemplo, no que diz respeito à saúde, à vida familiar. Você, por exemplo, tem agora um emprego, você vai ganhar mais, aleluia, amém? Transição, tem que saber como se adapta a essa nova realidade. Mas perder o emprego é transição. Meus queridos, o estado de viuvez, eu conheço uma irmã, que ela então perdeu o seu marido tão amado, e a gente percebia que na fala dela, ela ainda falava como se ele estivesse ainda vivo. Transições. É sobre isso que esse texto nos fala. Logo, poderíamos lê-lo a partir de uma lente hermenêutica de várias formas. Mas eu queria focar exatamente esse momento de transição, porque o grande líder, o grande mito, aquele homem que foi forjado, por exemplo, da melhor maneira possível, tanto na arte e ciência egípcia, como depois 40 anos, e essa palavra 40 tem uma função aqui, o 40 tem uma função de um tempo, também lá na aridez do deserto, esse mito chamado de Moisés, esse nome que diz nascido das águas, e as águas tem muito a ver com a vida de Moisés, mas não é sobre isso que vamos falar. O grande líder que Deus levantou depois de 430 anos, depois que Israel ficou todo esse período no deserto, então escravo, Deus então levanta esse homem para conduzir cerca aí, segundo os comentaristas, de 2 milhões de pessoas. Agora aí, a Bíblia fala de 600 mil homens, 2 milhões de pessoas aproximadamente, mais ou menos. Imagine 2 milhões de pessoas durante 40 anos no deserto. Até que chegou um momento, segundo o relato bíblico, esse homem
falece no Monte Nebo, é sepultado nas planícies de Moabe. E agora quem vai sucedê-lo, quem vai passar por essa transição, era aquele que era o seu discípulo. É o seu discípulo chamado Josué, que tem até inclusive uma função tipológica, porque o nome Josué é Salvador. É aquele que ficava junto à tenda de Moisés, aprendendo com Moisés, vendo Moisés, a grande influência que Moisés exerceu, a inteligência daquele homem. Agora o homem morreu, e o povo está ali em crise. Já havia várias crises, aí tem muita coisa a ser dita. Paulo fala, por exemplo, de 5 pecados lá em 1 Coríntios 10. E agora, o jovem Josué é o líder que vai sucedê-lo. Imagine se você estivesse no lugar desse homem. É por esse momento, por exemplo, que nós vamos perceber como é importante saber lidar com as transições e como podemos aprender nas transições a concretizar os nossos sonhos, os nossos projetos. Isso tem a ver, por exemplo, com a sua família. Tem a ver com a igreja. Tem a ver com o momento que você está vivendo, seja você, por exemplo, aquela criança. Porque transição acontece na vida de todos. É uma espécie de gestação existencial. Tem a ver, por exemplo, com cada um de nós. Como nós podemos, então, viver momentos de transições, seja como igreja local, seja também como ser pessoal e existencial. O que é que nós podemos aprender a partir do texto lido a lidar e tirar lições importantes para atravessar esses Jordões? Porque havia, então, um grande muro líquido ali. Eles só tinham agora que atravessar o Jordão e se apossar da terra, que, segundo Walter Kaiser Jr., um grande teólogo alemão, ele disse que só no livro de Deuteronômio foi dito 69 vezes que eles iam, então, tomar posse da terra. Quero conversar com os irmãos. Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós aprendemos que em transições realmente é preciso ter a consciência da soberania divina. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus está no controle de tudo. Pronto, está abafado com a máscara, agora fale alto, para ninguém mais te dispersar a partir de agora. Deus está no controle de tudo. O versículo 1 e o versículo 2 diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você pode, inclusive, marcar, para fazer um esboço aí, Nizão, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ele manda o povo se levantar, mas já deixou bem claro que já estava dado aquela terra. Sabe o que é isso? O que o Senhor está dizendo é o seguinte: olha, eu estou no comando o tempo inteiro. Eu estou direcionando todas as coisas. Eu controlo todas as coisas. Eu sou soberano sobre todas elas. O nosso problema é que nós esquecemos muitas vezes que Deus está no controle, meus queridos. É uma das premissas que mais eu gosto de falar e que muitas vezes nós temos esquecido, é que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Eu gosto muito do que disse Hayden W. Tozer, irmão Denísio, que gosta muito de reformados. Hayden W. Tozer vai dizer assim que nós perdemos o discernimento da soberania divina. Nós perdemos essa sensibilidade, essa capacidade de ver Deus agindo, meus queridos irmãos. Nós esquecemos, e muitas vezes, a maneira como vivemos, parece que vivemos um estilo de vida ateia, como se aquilo que nos animasse fosse somente aquilo que os nossos 5 sentidos nos mostram, somente aquilo que os nossos olhos mostram, somente aquilo que podemos pegar
aquilo que é tangível, mas jamais podemos esquecer, seja há mais de 3.400 anos, seja agora no terceiro milênio, Deus está no controle de todas as coisas. 54 anos porque Deus está no controle de todas as coisas. Aqueles que morreram no período da pandemia, Deus está no controle de todas as coisas. Aqueles que estão vivos, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está no controle de todas as coisas. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que Ele é Jeová Rafá, Ele é que cura. Ele é Jeová Jirê, o Deus que providencia do nada. Ele é Jeová Nissi, aquele que é emblema, que é a nossa bandeira. Ele é o Vatsidkeno, o Deus que é a nossa justiça, que advoga a nossa causa. A Bíblia diz que Ele é Jeová Shammah, aquele que está perto, que está acessível, sobretudo na pessoa de Cristo. A Bíblia diz que Ele mede céus a palmos, que todas então as ilhas, aliás, que todos os mares cabem na concha da mão, que Ele desenrola os céus como tenda para nele habitar, e que olha para os homens e diz, são gafanhotos. E olha para os homens e diz assim, olha, mal começaram, vão ser arrancados. A Bíblia diz então o tempo inteiro que Deus é dono de tudo que existe, por direito de criação, por direito de redenção. Nada nunca saiu do controle daquele que a Bíblia diz que habita no alto sublime trono. Os irmãos estão me ouvindo bem? A questão é só um pouco do retorno. Deus está no controle, meu irmão. O problema é que muitas vezes somos ansiosos demais. O problema é que muitas vezes somos incrédulos demais. Perdemos a capacidade de discernir que aquele que deixou bem claro em sua palavra, que autoriza que pássaros caem, só cai se ele disser que é para cair. Aquele cujo poder é soberano, que habita no alto sublime trono, é o mesmo Deus que se fez carne e habitou entre nós, na pessoa de Jesus de Nazaré. É o Deus que está perto, é o Deus que está ali. Josué estava com muito medo. Josué agora tem, então, entre aspas, um pepino dos grandes para descascar. Mas o que o Senhor está dizendo para ele é, Josué, saiba de uma coisa, eu já dei a terra, já foi dada, já foi decretada. O que acontece na terra, primeiro foi autorizado no trono de Deus no céu. Compreenda muito isso. Aquilo que é impossível, aquilo que vai além do nosso poder de resolução, aquilo que em nós provoca insônia, aquilo que em nós gera febrilidade, ansiedade, inquietação, aquilo que nos traz um medo avassalador, como aqueles dos discípulos que olham para Jesus e veem um fantasma, ao invés de discernir o Deus que anda sobre o mar. Aquilo que nos mete medo não é maior do que aquele que decretou que Ele é Deus no céu e na terra. Poderíamos teorizar mais aqui, mas basta saber, no Salmo 139, que Ele não somente vê todas as coisas, abarca todas as coisas. Gostou dessa palavra abarcar? Muito conhecida em livros e manuais de Armínio e Calvino. Mas Ele sabe o que passa pela tua mente antes de você pensar. Dr. Marshall Norenberg, Prêmio Nobel ou Nobel de Biologia, descobriu que nós temos cerca de 60 trilhões de células. Que o corpo humano, mais ou menos, são 60 bilhões de células. E que cada célula dessa, se espicharmos ou se esticar, mede 1,70 m de fita DNA, onde estão computadorizados, escritos, tudo o que nós somos, a cor do cabelo,
a cor dos olhos, a cor da pele, que tipo de sangue, tudo está escrito ali, em 1,70 m de fita DNA. E ele diz que se espicharmos esse 1,70 m de fita DNA, desses 60 bilhões de células que nós temos, são cerca de 102 bilhões de quilômetros. E o Salmo vai dizer que Deus nos fez fio a fio. Diz, tu me entreteceu no ventre da minha mãe. Eu te conheço. Antes que você fosse projeto de gente, rascunho de gente, no ventre ou no pensamento do seu pai e da sua mãe. Se esse Deus sabe todas as coisas, ele não sabe qual é o seu problema, meu irmão? Descansa nele, amém? Lança nele, fala assim, Senhor, gerencia essa crise, gerencia esse medo, gerencia essa angústia. Sabe quando a alma está com vontade de vomitar o que está lá dentro, de tanta dor? Fala para ele, porque ele é Deus que advoga a nossa causa, não somente advogado fiel, mas é Deus que é juiz de todas as coisas. A segunda lição que aprendemos aqui, com esse momento de transição na vida de Josué, está aí no versículo 2, aí no final do versículo 2, chamado de parte B. Que conquanto Deus esteja no controle, soberano, de maneira transcendente, de maneira imanente, e aquelas palavras todas dos manuais de teologia, que na prática diz que está tudo diante dele, como aqui e o agora. Aqui nos ensina a palavra que é necessário agir, que é necessário atitude, que é necessário a ação, que é necessário poder de decisão. Olha só o que o texto diz. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você pode, inclusive, marcar os verbos. Primeiro é levantar. Talvez em algumas traduções de dispõe-te. Levanta, ação. Mas não basta somente levantar, ele diz, agora. Já disse o tempo, já disse o que deve ser feito. Depois ele usa a palavra passa, indica agora a ação de fazer, estamina. Força. Aí eu não posso deixar essa passar também não, Denício. Se alguém tem uma perspectiva de Deus um pouco mais monérgica, ele é soberano, tudo vem dele, eu concordo. Aqui está dizendo que enquanto, como muitos dizem por aí, alguns acham que até versículo bíblico, Deus faz a parte dele, mas quem tem que fazer a nossa sou eu e você. Amém? Amém, meus queridos? Amém. Essa palavra amém, pastor, ele já disse aqui, significa assim, seja, não é para animar o auditório, não. A raiz da palavra amém no hebraico é emuná. Fala daquele que de fato se assegura, porque fé para um judeu nunca é sentimento. Não tem a ver com a ideia do pensar como nós. Tem a ver com se apegar. Se apega a isso. Você quer passar pelos momentos de transições, pelas pandemias existenciais, psicológicas, emocionais, saiba de uma coisa, Deus está no controle, mas faça a tua parte. Alguém disse que não se escala uma montanha apenas olhando-a. Você conhece gente que diz que vai mudar até hoje, não mudou, passou 30 anos, 40 anos. Você conhece gente assim? Um dia eu vou fazer isso. Um dia eu vou fazer aquilo. Ah, eu tenho que mudar. Nada acontece na nossa vida sem atitude, meu irmão. E não precisa ler aqueles livros de autoajuda, 10 passos para isso, 12 passos para isso, como alcançar a felicidade. Basta entender que a nossa vida só vai mudar quando nós tomarmos uma posição diante dela. Pastor Jeremias Pereira, ele falou uma coisa interessante. Ele disse que nós somos aquilo que decidimos e fazemos. Jesus falou que nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã é incerto. Não é isso? Mas a única coisa que nos dá uma percepção do que pode acontecer no futuro
é o que você decide aqui e agora. A única maneira de ter uma espécie de diálogo, uma prospecção do que pode acontecer a médio ou longo prazo, é o que você está decidindo aqui e agora. Amém? Eu quero fazer uma dieta e um regime, só fica lá na massa, né? Aquela pizza deliciosa, regada a azeite, ketchup, maionese, uma pimentinha Ozé, não daquela, aquela que arde mesmo. Eu vou começar então agora a dieta. Começou a segunda, na terça já foi embora. Passou a semana toda entupindo de pizza, hambúrguer, batata frita e uma rabada e um sarapatel para rebater. Depois está reclamando que está salite. Depois reclama que não aguenta jogar mais bola. Ao invés de jogar bola, ele já é a bola. Eu estou falando isso porque um dia alguém falou, você não vai bater o babo, não, vai, rapaz, está mais fácil, eu sou a bola. Vai que alguém me chuta. Eu estou brincando uma coisa aqui com isso, mas é muito sério. Einstein ele tem uma frase conhecida que ele diz que é loucura, é insanidade. Ele diz assim, olha, é prova de insanidade fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. A terra já tinha sido dada, agora era só tomar posse. E nós perdemos o medo, eu não vou falar tomar posse, que parece coisa de pentecostal. Aqui está bem claro isso, olha, eu já dei, está no passado, eu dei na eternidade, eu prometi para Abraão, agora vocês pegam e atravessam. Agora vocês se viram para atravessar, levanta agora, não deixa para amanhã. Você é um crente melhor, você conhece crente que é assim? Vou melhorar, no fim do ano um monte de crente fala, agora você é um crente, mas você é até dizimista. É porque eu não gosto de falar certas coisas, aniversário sabe como é que é, né? A gente tem que ir de mano. Terceira vez, vai que na quarta não tem mais. Você é dizimista, vou para aquele evangelismo, eu vou ser diferente, vou mudar com minha esposa. A mulher assim, agora eu vou ser mais perdoador, misericórdia, fica pior do que o pica-pau. 3 crentes foram orar. Não são as histórias de Pedro Canário, eu pensei. 3 crentes foram para o monte, você sabe que esse povo gosta do monte, né? 3 crentes foram orar no monte, tudo para melhorar espiritualmente. Aí um olhou para o outro e falou assim, meus irmãos, eu quero falar para os irmãos e compartilhar essa minha área onde Deus precisa trabalhar, é que eu estou tendo um problema sério com minha mente. Às vezes eu fico na igreja e olhando para as irmãs, adolescentes, e assim, eles eram jovens, e eu fico pensando coisas impuras, os irmãos orem por mim. E assim, aí o outro olhou assim, todos os dois olharam assim, tá bom, irmão, vamos orar. Aí daqui a pouco, o outro falou assim, então já que está compartilhando, não era gente de quarteto não, fica tranquilo. Já que vocês estão compartilhando, eu também queria falar de uma coisa, meu irmão. Eu também estou tendo um problema igual o irmão aí. Eu falei, está olhando para as meninas? Não, estou olhando para os meninos. Eu estou olhando para os meninos. Eu estou tendo uns pensamentos impuros, eu estou tendo umas reações diferentes, eu quero que os irmãos orem para essa inclinação que eu estou tendo aqui. E os outros olharam assim, tá bom, irmão, amém. Aí o terceiro falou assim, eu não vou falar o que eu tenho, não. Eu não vou falar. Fala, irmão. Eu não vou falar, não, que o que eu tenho é pior do que vocês dois. Aí o senhor falou, é terrível, isso aí é o anticristo, no mínimo isso. Mas fala, meu irmão, nós já nos abrimos, derramamos nosso coração, até depois de muito forçar, ele falou, então eu vou falar. Eu quero que os irmãos orem por mim. Eu quero que os irmãos intercedam me, façam jejum. Porque o meu problema é que eu não consigo controlar a minha língua. Eu já não estou aguentando mais de descer para a igreja e falar da safadeza de vocês dois. Você quer mudar, meu irmão? Comece fazendo, não tem mistério. A ressurreição aconteceu na vida de Lázaro. O poder de Deus foi manifesto. Mas eu acho interessante que Jesus mandou retirar a pedra, era só fazer igual aqueles filmes, a pedra viria. Não seria melhor o milagre? Mas tira a pedra daí. Ele chama Lázaro, Lázaro que teve que vir, ele não foi até lá. Temos que entender isso. Ah, mas Armínio, Calvino, não estou nem aí. O que tem que acontecer na nossa vida tem que ser precedida por ação em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, todo problema, você quer mudar, por exemplo, de emprego, você quer mudar de situação de vida, seja qual for, a grande questão é,
comece a analisar, coloque diante de Deus para lhe dar discernimento. Agora, tenha atitude e saiba, depois que você decide, saiba que a palavra decidir não significa rompimento. Se você decide por A, deixa B. Se decidiu por ir por aqui, não dá para ir por ali. Se você decide, saiba que você vai enfrentar problemas. E quanto mais difíceis são os problemas, significa que você está no caminho certo, se Deus for contigo em primeiro lugar. É isso que Moisés vai falar no Salmo 90. Foi escrito por ele. Salmo 90 é maravilhoso, ele fala de transição. Ele fala que Deus permanece o mesmo de geração em geração. Antes da criação da terra, antes que o cosmos fosse cosmos, que o mundo fosse mundo. Aí no final, Moisés fala algo muito interessante, que no original hebraico, ele é maravilhoso. Ele, Senhor, confirma sim as obras de nossas mãos. Já viu isso? Então tem um monte de crente assim, eu vou fazer as coisas, quero que Deus confirme. Não é isso que Moisés diz lá. Ele diz, Senhor, quando ele diz confirmar, a ideia é que Deus direcione, a ideia é que Deus mostre, a ideia é que Deus aponte o caminho. Até porque, teologicamente, seria uma incoerência eu decidir o que eu vou fazer e querer que Deus me abençoe, porque Deus não é cúmplice daquele que toma decisões na carne e no pecado. Deus, Ele só nos abençoa quando nós decidimos e fazemos aquilo que glorifica o nome dEle, que está em coerência com a vontade dEle e é para a glória dEle. Terceiro lugar, melhorou, já estou terminando. Terceiro lugar, olha o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 9. Versículo 6, versículo 7, versículo 9. Quando estivermos lendo um texto bíblico e há repetições similares, é necessário que você preste atenção, tá? Até porque no hebraico não existe plural. Quando há um padrão que eles chamam de fórmula teológica repetida, é preciso ter uma atenção. O versículo 6 diz assim, esforça-te e tem bom ânimo. Você pode marcar aí a palavra esforçar e ter bom ânimo. Esforçar já falamos, decisão, agir. Aí o versículo 7, mais uma vez, ele diz, tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Agora o versículo 9, ele diz, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. O que nós chegamos aqui, conclusão aqui? É que realmente, em momentos de transições, é preciso de ânimo e coragem. Diga para a pessoa do seu lado, para que ele decore e você também. É preciso de ânimo e coragem. O pessoal está desanimado, o negócio aqui parece perder o ânimo. É o churrasco que dia mesmo, não sei. Vai, é preciso ânimo e coragem. Tudo na vida, meu irmão, você não vai conseguir nada sem ânimo e coragem, sem perseverança. Não vai acontecer. Não adianta ir naquelas igrejas do ungidão. Igual o cara que passou a toalha na maçaneta da porta e a dívida dele foi embora. Eu falei, rapaz, essa foi boa, viu? Antes os crentes eram ensinados a pagar as dívidas dele, agora não, manda botar óleo e passar lá que o cara libera a dívida lá. Que situação! Eu fiquei imaginando um anjo lá no céu, burocratizado, todo... Enfim, não dá para entender isso. Aqui ele está falando para Josué uma coisa bem clara. É preciso esforço, é preciso ânimo, é preciso coragem. O texto deixa bem claro que, primeiro, eu comando, eu estou no controle, eu direciono, você tem que ter ação, agir, porque o mais difícil eu já fiz, agora faça a tua parte, eu não vou enviar anjo nenhum, eu não vou aqui eu já fiz tudo que vocês poderiam ter e saber, para saber que eu sou Deus, eu abri caminho no mar, eu fiz aqueles 10 para fiz tudo, agora é a tua parte. Agora aqui fala para algo de dentro, entende agora? Fala para aquela dimensão da nossa interioridade. Está falando para a nossa psique, para a nossa psique. Está falando para esse construto que nos envolve na nossa a interioridade. Tem a ver com ânimo. Tem a ver com vontade, com poder de volição. Tem a ver com ser. Porque não há atitude quando realmente nós estamos desanimados. Quem é assim? Quem já passou por uma situação de desânimo aí, levanta a mão.
Tirando o irmão Belmiro. A palavra ânimo em latim, a ideia de alma, ânima. Estou fazendo uma espécie de forçação aqui. Sabe aqueles momentos quando dá vontade de jogar tudo para cima? Vamos ser brincando. E às vezes a gente até fica aqueles crente fake. Amanhã pela manhã, viu? Você vai saber o que é um crente fake. Amanhã de manhã. Tá bom? Quando você perde a capacidade de reoxigenar a vida. Jesus falou também sobre isso. Olha, no mundo tereis aflições. A ideia de aflições agora, no original, no Novo Testamento, é uma espécie de desfiladeiro estreito, onde você não pode nem ir para a direita nem para a esquerda. A ideia de perder o ânimo é uma espécie de claustrofobia no ser. É quando você não tem mais oxigênio. Você falou assim, eu cheguei no meu limite, não dá mais. Pastor, nesses 27 anos você já chegou no seu limite? Eu chego quase todo dia. Vou avisar logo que eu sei que essa é a turma né? Essa turma da geração dele era outra. Essa turma que vem é mais fraca, tem que ter misericórdia. Entendeu? Já teve alguma vez um desânimo, Nizão? Um dia eu estava batendo baba e todo gol que eu fazia, o cara anulava. Eu fiquei revoltado. Eu estava igual. Se a bola fosse minha, eu tinha tomado. Mas falando sério, já teve um momento que deu vontade de desistir? O tempo inteiro nós somos assediados por isso. No casamento. Alguém antes pensa que está separando de Sara? Não é nada disso. Entendeu? Queria que até que eu não apresentei. Levanta por gentileza mais uma vez, os irmãos perceberem como eu tenho um bom gosto. E nós viemos combinando, ela veio combinando com a toalha da mesa, com as flores, tudo isso. Deus é fiel, Deus tem misericórdia de mim, viu? Teve alguém um dia chegou para mim e falou assim, você orou muito? Eu falei, eu não sei. Parece que eu passei na corrente dos 70 lá, que eu não sei o que aconteceu. Brincadeira à parte, meus irmãos, é porque a gente dá vontade de desistir mesmo. Isso faz parte de nós. Quando Jesus falou que ele era a videira verdadeira, ele disse que nós somos ramos, ou seja, sem Cristo a gente não pode fazer nada. E aqui ele está falando, agora você precisa de ânimo e coragem. Ou seja, você precisa agora reavaliar suas emoções, suas motivações. Você precisa saber lidar com o seu medo. Você precisa agora enxergar além daquilo que os seus olhos te veem. Porque o ânimo, ele tem relação com ansiedade, ele tem relação com medo. O medo distorce nossa visão. O medo faz o problema ficar maior do que ele é. O medo tira a nossa capacidade de agir. Aliás, o medo nos petrifica, o medo nos deixa extremamente achacados e abalados. Como o texto vai nos mostrar, como nós podemos ter ânimo, como um ânimo é gerado em nossos corações. Olha o versículo 6, ele diz, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei que daria aos seus pais. Primeira coisa, o ânimo vem quando nós confiamos nas promessas de Deus, amém? Deus, quando Ele dá a sua palavra não volta vazia. O livro de Deuteronômio vai dizer, acaso eu sou homem, eu filho do homem para mentir? Acaso eu falo e não cumpro? Deus jamais vai falar e mentir. Deus é Deus, a sua palavra é o agente que faz a diferença. Amanhã eu falo rápido sobre a palavra, porque não se dá para dissociar a palavra de Deus do Deus que a pronuncia. Tudo é feito por meio da palavra, o mundo é criado pela palavra. No deserto diz que Deus deu a sua palavra e assim se fez. Deus só dá a sua palavra. Aqui está sendo dito isso. Pode ir, tenha ânimo, porque eu prometi que eu ia dar essa terra aos pais de você. Ou seja, antes de vocês nascerem, eu já tinha feito um acordo com os seus pais. Eu sempre sou Deus, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Os irmãos, e Deus trabalha com um sistema motivacional. Deus trabalha com um sistema motivacional. Na igreja a gente tem vontade de muito desanimar quando a gente está fazendo um negócio e não está vendo resultado, né? A gente está vendo, ninguém fala nada, ninguém elogia, ninguém motiva, só sabe criticar. Você viu lá como é que estava o louvor? E o pastor?
E a irmã do lado, você viu lá? A mulher se arrumou toda. Você viu aquele cabelo dela? Parecia que estava ali vindo da cozinha. Eu já vi cada coisa de crente, você não tem noção. Sabe qual é o sistema motivacional do Senhor, meu irmão? Lá no Novo Testamento é chamado de galardão. Continue fazendo para Deus. Continue fazendo no Senhor. Paulo diz que o trabalho no Senhor não é vão. Lá em Hebreus é dito que ele é galardoador, ou seja, ele dá recompensa. Aquilo que o olho não viu, que ouvidos não viram, que não chegou à mente do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Segundo, o ânimo acontece em nossos corações quando nós obedecemos a direção da palavra de Deus. Versículos 7 e 8, ele diz: então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Aleluia. Meus irmãos, eu poderia citar uma série de textos bíblicos que falam sobre a palavra de Deus. Basta saber que o maior livro da Bíblia, o livro dos Salmos, são 150 capítulos. O primeiro Salmo, ele tem uma similaridade. Se a gente fosse fazer chamada conexão hermenêutica, é a mesma história de Josué. Antes tenha seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada, quem sabe repita comigo, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer prosperará. Aleluia, aqui está aqui o texto bíblico, deixando bem claro. Quando nós somos direcionados, isso aqui, se é do lado de dentro que o ânimo vem, a palavra de Deus, ela vem e gera luz, ela direciona. O Salmo, o maior livro da Bíblia, vai começar com a palavra de Deus enaltecendo a diferença de dois destinos com base na palavra de Deus. Um é árvore, o outro é palha. O maior salmo do maior livro, o Salmo 119, 176 versículos, todo ele foi feito e escrito, inclusive em acrósticos em hebraico, para falar da beleza, da perfeição, da majestade e da eternidade da palavra de Deus. E agora ele está falando para Moisés, olha, para Josué. Josué, Moisés deixou um legado. Foi a lei. Eu dei para ele. Moisés é um grande legislador, mas agora chegou o teu momento. Está tudo escrito lá. Não precisou ninguém se levantar e dizer, eis que eu tenho aí. Não teve revelador aqui. Não teve, eis que te digo, né? Eis que eu digo, rapaz, o cara se coloca na posição de... É cada coisa que a gente vê por aí. Aqui ele deixa bem claro, comece agora a consultar o livro da lei. Medita, a ideia aqui de meditar é ruminar. Agora medita, para que você seja prudente. Crente que conhece a palavra de Deus é prudente. O Salmo 119, versículo 16, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele fala, você quer andar prudente? Medita na palavra de Deus, ela vai te apartar do caminho mau. O Salmo 119, versículo 11 e 12, diz assim, quando eu escondi as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Da ideia de esconder ali é entesourar, é guardar como um tesouro. Ele está falando assim, faça isso, medita. Rumina, discirna. A ideia aqui é, procure saber como eu penso. Procure entender qual é a vontade de Deus. E isso acontece quando nós temos uma relação com a palavra de Deus tão maravilhosa. Eu não estou falando uma relação cognitiva somente. Tem a ver com o ser. É quando a palavra, escondi a tua palavra no meu ser, no meu coração. Porque você vai saber por onde ir. Meu irmão, em nome de Jesus, você está desanimado? Ora. Peça ao Senhor para lhe dar orientação, leia a palavra do Senhor, tudo que nós precisamos está ali, o Lutero já falava sobre isso. Aí vai ser gerado em nós ânimo que vem do Senhor, amém?
terceiro lugar, o ânimo, ele vem quando nós confiamos na presença de Deus conosco. Amém, meus queridos? Versículo 9 e versículo 5, ele diz assim: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é o quê? Contigo por onde quer que andares. O versículo 5, olha só como ele vai falar novamente para Josué: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Meus queridos irmãos, quando Deus, na sua soberania, permite que haja um Jordão na nossa vida, e todos nós temos Jordões existenciais, todos nós temos barreiras, todos nós passamos por lutas, provações, tentações. Saiba de uma coisa: se Ele permitiu, Ele vai estar conosco, e quando Ele está conosco, nele nós somos mais que vencedores, conforme disse Paulo. Ele vai estar conosco. Olha, Moisés morreu. Saiba de uma coisa: Moisés morreu, assim como eu fui com ele, eu vou ser contigo. Moisés passa, eu continuo, Josué. E é interessante porque são dois perfis diferentes. É aquela ideia aqui que vocês viram: um fala fino, outro fala grosso, todo mundo aqui é bom. Sabe como é que é? Um tem um jeito de falar todo formal, outro é todo informal. Mas o fato e a grande diferença, meus queridos, é o que importa é a presença de Deus conosco. É como Deus nos capacita, vem dele. Moisés, por exemplo, era extremamente cosmopolita. Aprendeu tudo que tinha que aprender como uma espécie de filho de Faraó. Moisés teve a educação mais refinada, as melhores condições que alguém podia ter naqueles tempos. Passou 40 anos no bem bom, depois teve uma transição, foi para o deserto. Aprendeu que no deserto ele tinha que depender de Deus. E Deus deixou bem claro que para se aproximar dele é preciso tirar as sandálias. Moisés aprendeu a aridez do deserto, aprendeu todas as noções de tecnologia, das ciências e das artes egípcias. O cara falava bem, o cara era legislador, intercessor, o sujeito tinha uma imponência. Coitado, morreu. Aí está Josué preocupado com isso, só que Josué é homem de guerra. Lembra daquela música, Homem de Guerra de Jeová? É Josué. Olha, Josué, você chegou no ponto, e agora é a tua vez. É você que vai para Jericó conduzir o povo. Eu quero que você saiba que o mais importante não é a personalidade, o mais importante é o Deus que a sustenta. Amém, Jesus. Provérbios capítulo 3, versículos a partir do 5, na Bíblia Viva diz assim: em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar, Ele guiará os seus passos e você andará pelos caminhos do sucesso. E o grande sucesso da Bíblia, a grande prosperidade da Bíblia, a grande riqueza da Bíblia, a grande bênção da Bíblia não é ter, é estar com Deus. A grande bênção da Bíblia é a presença de Deus, e Davi disse bem claro: na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Agora, concluindo, cheguei no limite aqui. Salte aí 1 ou 2 páginas, vá para o capítulo 3. Versículo 5. Josué 3:5. Eles estão aqui um dia anterior de atravessar o Jordão. Os comentaristas, o Hernandes Lopes, ele vai dizer que aquela época o Jordão estava cheio. Entende agora? Então Josué aqui reúne o povo como líder, conduz o povo. E na noite anterior da concreção do sonho, do projeto divino que vem desde Abraão, há mais de 500 anos atrás, há um fator determinante que é dito por Josué. Fator fundamental. Todos esses são muito importantes. Deus sempre no controle, sim, o tempo inteiro. A nossa ação, ou está animado. Não importa que a gente está com pouca força, Deus anima, dá força, renova a força, mas Deus não faz nada se não houver isso que Josué disse aqui no versículo 5.
Disse Josué também ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. 54 anos. Vamos repetir isso aqui para a Igreja Batista Conquistense. Vamos lá? Santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aleluia! Deus faz maravilhas para Ele, para a glória dEle. Mas a primeira coisa é exatamente essa: santificai-vos. Deus não é cúmplice, Deus não compactua, Deus não é conivente com a vida que vive fora do caminho que o agrada. Santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. Aqui é uma ordem intensa. A ideia é que sejam separados e estreito relacionamento com Deus. A ideia de santificação engloba vários fatores. A ideia de adorar, de servir, a ideia de se abster, mas a ideia principal de santificação é estar com Deus e Deus está conosco. Santifique-se hoje, é agora. Tem muita coisa na nossa vida que não aconteceu ainda, porque nós não estamos buscando santidade. O autor de Hebreus diz que sem santidade ninguém vai ver a face do Senhor. Jesus falou para sermos perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Precisa de santificação, precisa de fato vida no altar do Senhor, precisa de fato rompimento com o pecado, condicionamentos geradores com o pecado, precisa romper com legalismo externo, precisa romper com o farisaísmo que nos habita, precisa estar na presença de Deus e ter Deus como o mais importante de nossa vida. Quando a igreja faz isso, pastor, quando nós fazemos isso, maravilhas acontecem em nossa vida. A principal maravilha, o principal milagre, nunca acontece do lado de fora. O principal do milagre acontece do lado de dentro. Aquele povo, 40 anos no deserto. A primeira geração, houve 3 gerações somente, que viram tantos sinais e prodígios. Sabe quais foram as 3 gerações? Essa do deserto, a primeira geração, viu todo tipo de sinal. Aquele povo foi o povo mais incrédulo. O problema não é o sinal e nem o milagre do lado de fora. A segunda geração, a geração de Elias, viu fogo cair do céu, viu Elias dar uma ordem não chover durante 3 anos e meio. Aquela geração adorou Baal, poucos foram os remanescentes fiéis. A terceira geração que mais viu sinal foi a geração de Jesus. Viu tudo o que as outras não viram. Viram cegos abrirem seus olhos, viram aleijados andarem, mortos ressuscitarem, viu toda sorte de sinais. Mas mesmo assim, foi a geração que não aceitou o Messias. Jesus chegou a chorar. Versículo bom para arminianismo. Jesus chegou a chorar copiosamente para dizer: quantas vezes te quis reunir como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vós não quiseste. 3 gerações que viram sinais, não adiantou nada, porque o grande sinal, o grande milagre não acontece do lado de fora. Quem é duro fica mais duro. O grande sinal é quando Deus transforma o nosso coração, gerando em nós arrependimento genuíno e sincero, quebrantamento que é essencial diante dele. Aí nós vamos ver sinais e milagres. Você crê nisso? Diga amém mesmo e aleluia. Que Deus os abençoe.